Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, nós vamos falar dos egípcios e de suas tradições. O Antigo Egito se formou em torno de 3150 a.C., com a unificação do Alto com o Baixo Egito, por Narmer, e se desenvolveu ao longo dos 3 milênios seguintes. Ele atingiu seu auge durante o Império Novo, entre 1550 e 1070 a.C., período em que o faraó Tutmés III dominou uma extensa área que se estendia desde o que hoje é o Sudão até a Síria, por onde passa o rio Eufrates, seguindo então por um período de lento declínio, sendo conquistado por vários outros impérios antes do fim. O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito se tornou uma província do Império Romano após a derrota da rainha Cleópatra VII. Os antigos egípcios eles conseguiram se desenvolver em muitas áreas, como a extração de minérios, o estudo da geografia, a matemática, a medicina, os sistemas de irrigação. Foram eles que construíram os primeiros navios conhecidos. Antes da unificação entre o Alto e o Baixo Egito, cada uma dessas regiões ela era formada por regiões administrativas, chamadas de Spat ou Cab, e depois ficaram mais conhecidas futuramente como Nomos. Cada região dessa tinha uma organização independente, seja administrativa ou seja em seu sistema de crenças. O Alto Egito era representado pela coroa branca e seus principais símbolos eram o lótus e a deusa Abutre Nekhbet. Já o Baixo Egito era representado pela coroa vermelha e seus principais símbolos eram o papiro e a deusa cobra, o Adjet. Teorias afirmam que os povos da Mesopotâmia tiveram muita influência na formação da cultura egípcia pré-dinástica, antes dessa união, trazendo aos nomos vários conhecimentos. Os hieróglifos egípcios, por exemplo, podem ter sido desenvolvidos com base na escrita cuneiforme da Mesopotâmia. A unificação do Egito foi um trabalho intenso de pacificação entre os dois lados. Os primeiros faraós do Alto Egito casaram-se com as princesas do Baixo Egito, mas a paz só chegou na segunda dinastia, 300 anos depois. Os faraós do Império Novo, eles expandiram seu território e aumentaram seus laços diplomáticos, atingindo seu auge principalmente sob o comando de Tutmés I e Tutmés III. Além disso, eles deram início a várias construções que glorificavam o deus Amon, como no templo de Karnak, onde foram erguidos 2 obeliscos e 2 pilones. E para saber mais sobre essas construções de templos egípcios, confira o nosso primeiro vídeo do canal. Com Tutmés IV, entre 1397 e 1388 a.C., o Egito realizou uma aliança com Mitanni, um reino em parte do que hoje é a Síria, para empreender ataques contra o poderoso Império Hitita, localizado entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, que teve fim séculos mais tarde com uma guerra civil. Logo depois, com Amenófis III, foram edificados os templos de Luxor, o Palácio de Malacata e o templo do qual atualmente só restaram os Colossos de Mimon. A tradição egípcia, assim como a hindu, ela é uma das mais antigas. Quando ela era praticada, os deuses alvos de maior veneração eram determinados pelo faraó. Então, após a morte de um faraó, o seguinte ele podia alterar qual deveria ser o alvo de adoração, conforme sua própria crença e a sua compreensão. A tradição estudava conceitos complexos da vida, morte, renascimento, entre outras coisas, que influenciaram inclusive filósofos gregos e os filósofos romanos. O próprio Moisés, que foi criado e educado dentro de uma família faraônica, ele teve contato com esses ensinamentos, inclusive com o Livro dos Mortos, que era uma coletânea com ensinamentos sobre a vida após a morte e que contém 42 confissões. Entre elas, eu não roubei, eu não matei, eu não dormi com a esposa de nenhum homem, eu não agi com luxúria, eu não realizei julgamentos precipitados ou eu não amaldiçoei divindades. Essas 42 confissões era o que a pessoa tinha que fazer assim que ela morria. Ao chegar no mundo dos mortos, ela devia se confessar perante Maat durante o julgamento que ela passava.
Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Esses ensinamentos, eles não consistiam em uma religião propriamente dita, mas em um complexo de crenças e rituais. Essas crenças eram baseadas nos deuses e variavam de região para região. Esse povo acreditava que os deuses haviam habitado a Terra numa época anterior a deles, e eles eram abençoados por viverem nela. Algumas tradições esotéricas atuais acreditam que esses deuses eram na verdade humanos sobreviventes do dilúvio, e que possuíam conhecimentos que se perderam, adquiridos antes do cataclismo. Por terem esses conhecimentos, foram considerados deuses pelos homens simples que os conheceram. Os egípcios praticavam sua religião em templos e também em santuários caseiros. Além disso, cada cidade tinha seu deus protetor. Os principais deuses eram Ra, o Sol, por muitos faraós o principal deus egípcio; Tote, deus da sabedoria, conhecimento, representante da lua; Osíris, o deus da vida após a morte e também da vegetação; Ísis, deusa do amor e da magia; Horus, deus do céu; Anubis, deus dos mortos e do submundo; Maat, deusa da justiça e do equilíbrio; Sete, deus da tempestade, o mal, a desordem e a violência; Ptah, deus das obras feitas em pedra; Hathor, a deusa do amor, da alegria, dança, vinhos e festas; Bastet, a deusa da fertilidade e protetora das mulheres grávidas; Sobek, deus da paciência e da astúcia; Shu, deus do ar seco, luz do sol; Tefnut, deusa da nuvem e da umidade; Nut, a abóbada celeste; e Geb, deus da terra. Alguns desses deuses merecem destaque. É o caso de Ra, Ísis, Osíris, Horus e Tote. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou, curte e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu! Vai, Léo! Alguns desses deuses merecem destaque. É o caso de Ró. E Tote, eu não tô conseguindo, peraí. Ró. Ró é o deus do cocô. Ele também era conhecido como Ró Cocó.